igreja tomou os seus assentos, mas eu não disse nada. Mas a igreja já sentou. Amém? Amém. Quero pedir porque olhe a quem está ao seu lado, segure na sua mão e diga: seja bem-vindo na casa de Deus. Seja bem-vindo na casa de Deus. Com um sorriso, seja bem-vindo na casa de Deus. Seja bem-vindo na casa de Deus. Agora é o momento da palavra. Agora é o momento da palavra. Então, por favor, não me incomode. Por favor, não me incomode. Porque eu quero me conectar com Deus. Eu quero me conectar com Deus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. 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 A igreja pode tomar seja assim. Glória a Deus. Amém? Amém. 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 Eu, primeiramente, quero agradecer a Deus por cá estar. Não é pela minha força, ou pela minha sabedoria, ou pela minha inteligência, mas sim pela graça e pela vontade de Deus para eu estar neste lugar. Por isso, quero dizer obrigado a Deus por tudo quanto Ele tem feito na minha vida. Amém? Amém. Decidi saudar os nossos líderes, na pessoa do nosso pai Gadaga, homem que ora dia e noite a favor das nossas vidas. Que Deus possa abençoá-lo, que Deus possa dar conhecimento divino para que ele continue firme na presença de Deus. Amém? Amém. Saudar também os nossos líderes aqui locais que oram dia e noite para que nós possamos estar firmes na sua presença. Que Deus possa os abençoar riquissimamente. Amém. Amém. E também saudar amados irmãos que vieram neste lugar, nesta tarde, dizer que sintam-se cumprimentados com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus, uma palavra esta que vem para nos fortificar, uma palavra esta que vem para nos guiar, uma palavra esta que nos ajuda em tempos difíceis. Se nós não tivermos a palavra em nossos corações, quando chega um momento difícil, nós não teremos defesa, porque a palavra, ela é a nossa arma. A palavra, ela é que nos protege. Quando chegar o momento da aflição, com a mesma palavra, ela vai nos guiar e nos dirá como nós devemos proceder. Amém? Amém. Então, nós nesta tarde, queremos falar, através desta palavra, Deus quer falar conosco, Deus quer falar com a sua igreja. Dizer que no momento da palavra, a palavra de Deus, ela é espiritual. Para que nós possamos entender a palavra de Deus, importa que nós também estejamos no Espírito. Porque enquanto a palavra estiver sendo pregada, ela por ser espiritual, e se eu estiver na carne, eu não vou entender a palavra. Eu vou olhar a palavra como se estivesse a me ofender. Mas para aquele que estiver no Espírito, verá a palavra como uma oportunidade para uma transformação. Aleluia. Mas aquele que estiver na carne, verá a palavra como uma ofensa, como se estivesse a ofender. Mas para que isso não aconteça, importa que cada um de nós esteja conectado com Deus no Espírito. Aleluia. Amém. 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 Não olhe na pessoa que está na sua frente para ministrar a palavra. Não olhe em como ele se expressa, em como ele vestiu, em como ele é a sua estatura, mas simplesmente preocupe-se com o que o Senhor quer para consigo, para com a sua vida nesta tarde. Aleluia. Amém. Importa apenas procura buscar uma coisa na palavra de Deus. Conecte-se com Deus nesta tarde. Amém. Amém. Hoje vamos falar acerca de libertação e cura. Amém. Amém. Libertação e cura. Para que a igreja possa caminhar
para que a igreja possa prosperar. Só a igreja prospera quando dentro da igreja há paz. Quando dentro da igreja há pessoas libertas. Enquanto a igreja permanecer amarrada, enquanto dentro da igreja temos irmãos acorrentados, a igreja não vai prosperar. A igreja não vai avante, porque ainda falta uma coisa que incomoda a igreja. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Só há união na igreja quando todos estão libertos. Só há união na igreja. E quando a igreja está liberta, há cura dentro da igreja. Amém. Amém. E nós queremos falar acerca da libertação e da cura. Então, nesta tarde, procure conectar-se com Deus em nome de Jesus. Amém? Amém. Quero pedir, amados leitores, para abrirmos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 12, versículos começando no 3, número 3 até versículo de número 12. Quem achou pode proceder com a leitura. Atos dos Apóstolos? Capítulo de número 12, versículos 3 a 12. O cabeçalho diz assim: Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão, a morte de Herodes. 3. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também Pedro. E eram os dois dos asmos. 4. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quaterno de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilhaga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. 8. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alpacas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas da sua capa e segue-me. 9. E saindo o seguiu, e não sabia o que era real, o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. 10. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo
e me livrou da mão de Herodes e de todo o que o povo dos judeus esperava. 12. E, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Amém? Amém. 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 Muito obrigado pela leitura. Nós aqui acabamos de ouvir a nossa leitura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 12. Nós conhecemos a história deste discípulo de Jesus, que Jesus Cristo, ele veio ao mundo para poder salvar o mundo. Ele veio, é Deus que veio como pessoa. Ele se humilhou para poder libertar o povo. E enquanto Jesus estava aqui na terra, ele andava com os seus discípulos. Mas quando Jesus Cristo foi crucificado, depois de ter ressuscitado, depois de 3 dias, a palavra ela diz que Jesus Cristo, ele reúne os seus discípulos, ele deixa num só lugar e diz que não saiam deste lugar antes que recebam o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo será o vosso consolador. O Espírito Santo será o vosso guia. O Espírito Santo vos dirá o que vocês devem fazer. O Espírito Santo irá vos manter unidos. Aleluia. Amém. 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 Quando Jesus Cristo ia para os céus, ele disse que não vos deixarei só. E quando os discípulos fizeram conforme o que o Senhor Jesus havia dito. Mas depois de ter recebido o poder do Espírito Santo, os discípulos começaram a evangelizar a palavra de Deus. Os discípulos começaram a anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Os discípulos começaram a levar o evangelho de Deus para os confins da terra. Aleluia. Amém. Mas enquanto os discípulos estavam evangelizando, isso incomodava os judeus, aqueles que não acreditaram em Jesus, aqueles que crucificaram Jesus Cristo, isso lhes incomodava. Aleluia. Amém. É quando começa a perseguição desses discípulos. Os discípulos começam a ser perseguidos. Os discípulos começam a ser presos. Aqui a palavra vai dizendo no Atos que Herodes, ele manda seguir os discípulos, a qual ele matou a espada o Tiago. Tiago foi morto. Quando é morto o Tiago, o rei Herodes, ele viu que o povo se maravilhou, porque um dos que anunciava a palavra de Deus, uma das pessoas que fazia contra a vontade dos judeus, havia sido morta. O Herodes viu que o povo se alegrou. É quando o Herodes manda prender a Pedro. Aleluia. Amém. Amém. O Herodes, ele manda prender a Pedro, porque viu que os judeus se alegraram com a morte de Tiago. Então ele queria perseguir todos aqueles que andavam com Tiago, todos aqueles que andavam com Pedro. Ele queria prender para poder julgar diante do povo. Aleluia. Aqui a palavra do Senhor diz, e vendo que isso agradaram aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias que se aproximava a Páscoa. Quando o Pedro é prendido, quando eles mandam prender a Pedro, a palavra do Senhor ela vai dizendo que por saberem que eles sabiam que Pedro era homem de Deus, que Pedro adorava a Deus, por saberem que anda a anunciar a mensagem de Deus, a palavra ela diz que mandaram prender a Pedro e guardaram com 4 grupos de soldados. Aleluia. Amém. Pedro ficou aguarnecido por 4 grupos de soldados, e cada grupo de soldados era composto por 4
fornecer a Pedro. Pedro ficou preso na prisão. Aqui a palavra ainda vai dizendo que enquanto Pedro estava na prisão, enquanto Pedro estava preso, enquanto Pedro era aborrecido por 4 grupos de soldados, a palavra ela diz que quando a igreja tomou conhecimento de que Pedro foi prendido, de que Pedro foi levado para a prisão, a igreja não ficou sossegada, a igreja reuniu-se, a igreja começou a orar, a igreja começou a buscar o Senhor, a igreja começou a orar para poder libertar a Pedro. Aleluia! A igreja se juntou, eles começaram a orar sem cessar, pedindo que Deus possa libertar a Pedro. Aleluia! Enquanto Pedro está na prisão, o povo lá fora, a igreja do outro lado, eles se juntaram e disseram que não, esses prenderam o nosso servo, esses prenderam o nosso mestre, nós temos que orar. Aleluia. Amém. Amém. Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja continuou a orar, a igreja continuou a buscar. Enquanto a igreja estava a buscar a Deus, enquanto a igreja estava a orar a Deus, Deus responde a oração da igreja. Deus manda o seu anjo para a prisão onde estava Pedro. Aleluia. Amém. A palavra que vai dizer. E quando Herodes estava para comparecer nessa mesma noite, enquanto na noite, para que o dia seguinte pudesse trazer a Pedro para o julgamento, é quando Deus envia um anjo na prisão. E a palavra ela diz que quando o anjo chega na cela onde estava Pedro, houve uma luz. Aleluia. Amém. Aí houve uma luz acesa. O anjo chegou na prisão. Quando chega na prisão, o anjo toca no lado de Pedro. Ele diz: Pedro, depressa, levanta-te. Aleluia. Amém. O anjo fala para Pedro: Pedro, depressa, levanta-te. E uma coisa muito engraçada, uma coisa muito importante que nós temos que prestar atenção. Enquanto o anjo manda levantar Pedro, ele diz: levanta-te, depressa, lança as costas, a sua capa, viste as suas sandálias. Enquanto o anjo falava todas essas coisas, Pedro pensava que estava sonhando. Aleluia. Aleluia. Enquanto o anjo está a trabalhar, Pedro parecia que ele estava a sonhar. Ele não pensava que aquilo estava acontecendo. Porque a palavra ela diz que Pedro, enquanto estava na prisão, ele estava acorrentado. E tinha lá 2 soldados, um à esquerda, um à direita. Mas quando chegou o anjo de Deus, as correntes foram quebradas. Aleluia. As correntes foram quebradas. Só quando o anjo toca Pedro, as correntes caíram das mãos de Pedro. E o anjo fala para Pedro: Ô Pedro, depressa, levanta-te, use as suas sandálias, use a sua capa, siga-me. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. E quando isso acontecia, Pedro via como estivesse a sonhar. Parece que ele está a sonhar. Ele não viu como uma realidade, não. Ele diz que eu estou a sonhar. Talvez Deus está me mostrando algo. Mas estava acontecendo. Aleluia. A palavra ela vai dizendo que quando já Pedro começa a seguir o anjo, passaram pela primeira porta, passaram pela segunda porta, mas enquanto andavam, Pedro pensava que está dormindo. Eles já caminharam, Pedro junto com o anjo, eles passaram pela primeira porta, estava lá os soldados, mas Pedro pensou que estava sonhando. Continuaram a caminhar.
Passaram pela segunda guarda, mas Pedro pensou que estava sonhando. O anjo percebeu que esse homem não está percebendo. Ele pensa que está sonhando. Enquanto é uma realidade. E quando chegaram à última porta, aleluia. Amado irmão, escuta uma coisa. Quando chegam na última porta, uma porta de ferro, quando o anjo percebe que esse homem que está comigo, ele está no sonho, esse homem que está comigo ainda está dormindo, o anjo diz: ô Pedro, olha essa porta de ferro, você que deve abrir, você que deve abrir, você que vai abrir essa porta de ferro, não serei eu não, mas você, Pedro, vai abrir essa porta. Aleluia. Amém. Pedro se aproxima, ele abre aquela porta, e a palavra diz que aquela porta estava no lado da cidade, ele dava acesso à cidade. Quando o Pedro abre aquela porta, a palavra vai dizendo que eles caminharam a distância, chegaram a um lugar em que o anjo percebeu que aqui esse já está livre, esse já está liberto. O anjo disse: ô Pedro, o meu trabalho, o trabalho que Deus me mandou, termina por aqui. Onde você vai, eu não sei. Apenas a minha missão era de vir te libertar. A minha missão acaba aqui. Daqui em diante é você com seu Deus. O meu trabalho termina aqui. Aleluia. O anjo disse que: olha, Pedro, eu apenas Deus disse que vai retirar o meu homem da prisão. A partir de agora você já está livre. A partir de agora você já está liberto. Mas onde você vai não cabe a mim. Para onde você vai, não sou eu que vou decidir. O meu trabalho terminou aqui. Daqui eu vou me embora. E a palavra diz que naquele lugar, naquele instante, o anjo se apartou do meio de Pedro. Pedro ficou sozinho. Quando Pedro fica sozinho, é quando a palavra vai dizendo. E Pedro, tornando a si mesmo, disse: agora sei que verdadeiramente, o Senhor meu Deus enviou um anjo para poder me libertar. Agora sei que o meu Deus, no momento da aflição, Ele não me abandonou. Enviou seu anjo, veio me quebrar e me libertar. E Pedro, sozinho, antes de ir para sua casa, Pedro tinha a sua família, Pedro tinha a sua casa, mas a palavra vai dizendo que Pedro saiu daquele local, foi diretamente aonde a igreja estava reunida a buscar a palavra de Deus. Aonde a igreja estava reunida a orar, a pedir pela misericórdia, pela graça de Deus. Nesta tarde, a palavra vem para nós. Nesta tarde, o Senhor está falando contigo, o Senhor está falando comigo. Você está dizendo, você que está corretado, você que está amarrado, não importa o tamanho das correntes, não importa que tipo de enfermidade, não importa que tipo de dificuldade, Deus está enviando o seu anjo nesta tarde. Deus está enviando o seu anjo nesta tarde para poder te libertar, para poder te libertar. Receba a libertação de Deus nesta tarde. E o anjo, ele vai te libertar. Ele vai te libertar. As cadeias vão sendo quebradas, os obstáculos vão sendo removidos. Mas onde você vai, o anjo não dirá:
Onde você vai, o anjo não dirá. Você pode ser liberto, mas se você não permanecer na palavra de Deus, eu posso ser liberto, mas se eu não permanecer, não fazer a vontade de Deus, eu vou recuar. Eu continuarei sendo amarrado. Eu continuarei como alguém acorrentado. Aleluia. Amém. 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 Hoje estamos a falar de libertação e cura. Enquanto a igreja não se liberta, enquanto a igreja não se curada, não há milagre dentro da igreja. Só há milagre dentro da igreja quando a igreja está liberta. Aleluia. Amém. 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 Deus está enviando o seu anjo nesta tarde para poder nos libertar, para poder curar. Você que está dizendo que eu estou há anos, estou na igreja, mas eu tenho um pedido, o meu pedido não está sendo resolvido, não está sendo respondido. Deus está dizendo nesta tarde que escuta, ouça a voz do anjo, ouça a voz do anjo nesta tarde. O anjo está dizendo: levante onde você está, depressa, levante onde você está e siga o anjo. Levante onde você está, siga, faça a vontade de Deus, escuta a voz de Deus nesta tarde. Deus quer fazer algo na sua vida, Deus quer fazer algo na minha vida, Deus quer nos libertar, Deus quer nos livrar, Deus quer fazer com que nós sejamos livres. Mas depende de si. Deus vai te libertar nesta tarde. Mas para onde você vai, Deus não dirá. Somente você é que deve decidir dentro de si. Hoje você vai ser curado. Hoje você vai ser liberto. Mas aonde você vai, Deus não dirá. Apenas você deve reconhecer, apenas eu é que tenho que reconhecer que não existe um Deus que veio me libertar daqui, em vez de eu continuar no mundo, em vez de eu continuar a fazer as obras da carne, daqui em diante eu tenho que servir a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Às vezes nós podemos dizer: mas eu estou há muito tempo na igreja, eu já estou liberto. Mas você diz que eu estou liberto, mas quando você sai da igreja, lá em casa você já é outra pessoa. Enquanto você está na igreja, você é alguém que canta muito bem. Enquanto você está na igreja, você é alguém que medita a palavra. Enquanto você está na igreja, é alguém que testemunha. Mas quando você sai lá fora, muda de característica. É porque você ainda está amarrado, você ainda está acorrentado. Talvez eu ainda estou acorrentado nas bebedeiras, talvez eu estou acorrentado na feitiçaria, talvez eu estou acorrentado no ódio, talvez eu estou acorrentado no orgulho. O orgulho não me faz prosperar. Deus quer te livrar desse orgulho, Deus quer te libertar desse orgulho, Deus quer te libertar desse ódio que você tem, Deus quer te libertar dessas obras que não te fazem prosperar. Desde muito você vem pedindo emprego, desde muito você vem pedindo filho, desde muito você vem pedindo esposa, desde muito você vem pedindo marido, mas não consegue achar. É porque você ainda está acorrentado. Há demônios da geração que ainda te acorrentam. Deus está dizendo nesta tarde: quero te libertar. Então receba a libertação de Deus. O anjo vai libertar, o anjo vai te curar, mas onde você vai, daqui em diante, o anjo não dirá. Desperta do sono, siga Deus, olha na cruz e Jesus te libertará. Amém. Amém. Libertação e cura. Hoje é o dia de cada um de nós sermos libertos. Então abra o seu coração, veja a luz que está acesa no seu coração.
e ouça a voz e siga Jesus. E serás liberto, serás curado. Se você abrir o seu coração, receberá a libertação. Se você abrir o seu coração, receberá a cura. E Deus fará a sua vontade dentro da sua vida. Amém? Amém. Esta é a palavra que eu tinha para poder compartilhar. E neste momento, quero pedir à igreja para podermos se colocar em pé. Em nome de Jesus. Meu coração, alguém tocou, meu coração, alguém tocou, meu coração, alguém tocou, meu coração, alguém tocou. Meu coração, alguém tocou, meu coração, Jesus tocou, meu coração, Jesus tocou, meu coração, Jesus tocou. Sinta agora o toque de Jesus na sua vida. Sinta agora a presença dele tocar na sua vida. Comece a clamar no Cristo. Comece a orar para que haja cura, para que haja libertação. Em nome de Jesus. Tudo pode ser feito ao longo dos 3 dias. Essa é a hora de receber. Essa é a hora de viver. Vai se manifestar para te dar o que você pediu. Porque a gente chegou para encher uma desista.
Declaro agora vitória sobre toda a força inimiga. Declaro agora vitória sobre tudo que está enterrado. Assim como o Senhor quebrou as correntes da prisão. Assim como o Senhor fez com que as portas da prisão se abrissem automaticamente. Nessa noite, eu estou automaticamente abrindo as portas do sucesso. Estou ali pedindo a igreja. Igreja, Deus chama de oração. Você que não chama de oração. Essa é a hora de vir aqui receber a sua libertação e a sua cura, em nome de Jesus. Agora ele vai cantar. Vocês vão intercedendo. E vamos orar para libertar.
Thank you.
Chamar